Mais uma vez, então, muito boa tarde. O ITAESA, Instituto de Tecnologia Aplicada à Energia e Sustentabilidade Socioambiental, e a Prefeitura de Niterói, parceiros na realização da Niterói Naval Offshore Expo and Conference 2011, tenho o privilégio de recebê-los na tarde de hoje para a continuação da conferência que faz parte do evento principal. O painel da tarde de hoje tratará da formação profissional para operação. Vamos então dar início ao painel da tarde e para isso eu convido para compor a mesa meu colega engenheiro José Paulo Schifini, engenheiro eletricista, diretor de operações do Instituto Cultural Brasil Plus. Convido nesse momento para fazer parte da mesa o companheiro Eduardo da Cunha Bastos, da Transpetro. Nesse momento eu tenho a honra de convidar para compor a mesa excelentíssimo senhor almirante Marco Antônio Guimarães Falcão. E finalmente convido Dr. Roberto Galli para compor a mesa conosco. Pedro, muito obrigado. Vamos dar início imediatamente a essa parte que trata da formação profissional para operação. Então eu passo imediatamente a palavra ao Dr. Eduardo da Cunha Bastos para proferir o seu tempo. Muito obrigado a todos que estão aqui nos assistindo. Parabéns à ITAESA por realizar essa feira com tanto brilhantismo e tão bem falada e certamente trará resultados muito bons para todos nós aqui, principalmente para a nossa Marinha Mercante. É um prazer enorme a gente falar sobre a Marinha Mercante e sobre esse momento mágico que a Marinha Mercante atravessa. Estaleiros em pleno funcionamento, frotas sendo aumentadas, não só na parte de navio de carga, como também na parte offshore, como hidrovias, e nós vamos nos ater a um grande ator desse cenário, que é a Transpetro. A Transpetro hoje opera mais de 50 petroleiros, temos 2.100 marítimos e temos um enorme desafio, que é até mais uns 3 ou 4 anos estarmos operando próximo de 100 petroleiros. Problemas que a gente tem são problemas bons, porque nós estamos falando do crescimento da Marinha Mercante, crescimento da Transpetro, utilização de mão de obra brasileira. A Transpetro faz uma força enorme para que isso tudo possa acontecer, e temos uma série de ações que estão em curso neste momento. Eu acho que eu vou ficar em pé, que eu fico melhor. A gente pode passar para o próximo slide. Esses são os desafios da Transpetro. Nós temos que formar com muita rapidez cerca de 1.000 oficiais e garantir que os nossos comandantes, chefes de máquinas imediatos, são os nossos gerentes de bordo, estejam prontos para guarnecer esses 100 navios. Durante um tempo bastante grande, nós vamos ter
duas frotas bastante distintas. Nós vamos ter 50 navios, já bastante utilizados, bastante conhecidos por nós, com uma tecnologia média de uns 20 anos atrás, e vamos ter que nos preparar para trabalhar com navios com a tecnologia que representam o estado da arte. E essa é a razão porque nós temos que pegar o nosso pessoal, que já é bastante bem formado na Marinha Mercante, pela Marinha do Brasil, nos dois grandes centros de formação, que são o CIAGA e o CIABA, e que vão ser muito bem falados pelo Almirante Falcão, e adaptá-los a esses novos navios, a essa nova operação. Ou seja, nós temos que realmente preparar, né, a Marinha Mercante do século XXI. E essa é definitivamente a grande obrigação que a Transpetro tem para cumprir com o Brasil. Com relação ao pessoal, nós analisamos com bastante cuidado como a Transpetro pode colaborar na formação de pessoal. Não só em treinar o seu pessoal próprio, como colaborar na formação de novos oficiais de marinha. Analisamos esse quadro aqui, que mostra um tipo de formação em que nós estamos nos detendo, que são os cursos AZON. AZON com N, que é de náutica, e AZON com M, que é de máquina. São cursos em que nós podemos colaborar com a Marinha, no sentido de nós providenciarmos ou provermos meios para universitários que tenham terminado determinados cursos na universidade, que estão listados pela DPC, e formar esse pessoal durante um ano, e esse é o que mostra aqui, cerca de 11 meses o curso de AZON e 8 meses o curso de máquinas, AZON com M, cada um deles com seu período de praticagem, 12 meses náutica e 6 meses o de máquinas, sendo que esse de máquinas em 2 ou 3 anos também terá que ser um ano a praticagem deles a bordo, e com isso nós conseguimos, talvez aí então, em cerca de 2 anos, ter um oficial pronto. A formação tradicional feita pelo CIAGA e pelo CIABA, ela requer, na verdade, 4 anos de formação, que são 3 anos na escola e 1 ano de praticagem. Então, a nossa necessidade, que é de ter oficiais com muita rapidez, porque o nosso PROMEF, nosso Programa de Construção Naval, já está funcionando nos últimos 5 anos, está produzindo seus efeitos agora, com a entrega do Celso Furtado, na semana que vem, e daí em diante não para mais, daí em diante nós estamos recebendo 49 navios. Nós temos que simultaneamente formar essas pessoas com muita rapidez. Daí nós propormos, e a Marinha ter aceito, a nossa colaboração de formar oficiais cuja origem é a universidade. Então eles saem formados em determinadas carreiras e eles poderão então entrar para a Marinha Mercante com 1 ano de curso e praticamente 1 ano de praticagem a bordo dos navios. Porque nós temos não só a nossa área de navios de água salgada, mas também nós temos a nossa área de hidrovias, que são os nossos barcos aí de água doce, que são 80 barcaças e 20 empurradores que vão atuar no Tietê, e precisamos também formar esse pessoal. Então essa área é uma área que está sendo com muita competência, sendo gerida pelo comandante Menezes, e essa foi a resposta imediata que a Transpetro deu. Ela criou como foi criado o PROMEF para a construção naval, ela criou também o PROMEF para a formação de pessoal. Isso é uma forma de como é que a gente pretende fazer os cursos. Nós nem somos especialistas nisso, a Marinha que está realmente programando como serão realizados os cursos. Nós vamos trabalhar nos AZONs, nós vamos trabalhar também nos CAACs. Os CAACs são importantes, formam condutores. Esses condutores, após certo tempo de embarque, eles podem exercer função de segundo oficial de máquinas. Com isso nós liberamos mais oficial de máquinas.
Com isso, nós liberamos pessoal antigo nosso condutor para fazer os cursos de ACOM. Então, eles poderão chegar a oficiais também. Então, essa é a outra preocupação da Transpetro, que todas as pessoas tenham o seu horizonte alargado, de tal forma a que ele vai entrar a bordo como marinheiro e ele pode sair oficial da Marinha Mercante. Então, essa é a grande atividade que a Transpetro procura fazer com a fundação da academia, que vai tratar desses assuntos. Formando tanta gente, vem um problema que é bastante sério para a Marinha Mercante, que é 1 ano de praticagem que tem que ser realizado a bordo. E a Transpetro, ela vem, em média, absorvendo 220 praticantes todos os anos. Com esse novo programa, esse número vai ultrapassar de 300, 350, e eu acredito que não só a Transpetro, mas todos os atores da Marinha Mercante, os outros armadores, o pessoal offshore, e hoje existe uma autorização da Marinha para até alguns navios de bandeira estrangeira também receberem os nossos praticantes. E é bom a gente dizer isso, porque o oficial formado no CIAGA e no CIABA, ele tem a capacidade e a competência internacional. Então, nós podemos sim praticar nos navios de bandeira estrangeira. Não há nenhuma restrição a isso, porque a formação é uma formação muito boa, bastante dedicada mesmo. Esse apenas é um navio, visitas a bordo, em que as gerências da frota fazem com muita frequência. Eu diria que essas visitas ocorrem diariamente. Existem grupos que vão a bordo, não só para passar a mensagem da Transpetro para as nossas tripulações, para nossos oficiais, como também ter a certeza de que os navios estão qualificados, prontos a ser inspecionados por qualquer empresa de vetting, que é muito importante para os petroleiros, qualquer inspeção feita pela Marinha do Brasil, e a gente esteja a qualquer momento a salvo de qualquer possibilidade de causar algum acidente, que não é a nossa intenção e o nosso propósito. Eu agradeço bastante a vocês aí. Essa é a Transpetro, essa é a Transpetro que a gente quer que seja a Transpetro do século XXI, com navios bastante modernos, com um pessoal muito bem treinado. Muito obrigado. Dando continuidade a essa apresentação ligada à área de operações, nós vamos ter agora, deixa eu pegar aqui, peço desculpas a vocês que eu não estava preparado para esse evento. O professor Romeu me pescou literalmente, falou, pilota a reunião. Pois não, não aqui. Então agora, do meu lado aqui, o Roberto que fala agora, tem uma informação. Então, o Roberto Galli, engenheiro naval da nossa escola. É você? Então, desculpa. Vamos lá. Almirante Marco Antônio Guimarães Falcão. Conversar, falar sobre a nossa atividade aqui em Niterói. Vamos falar sobre a ABEAN. A ABEAN é uma associação que está dentro do Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima, que é o Sindicato Nacional, que é o SINDARMA. A ABEAN é uma associação que reúne as empresas de apoio marítimo. Ela foi fundada em 1977. É interessante, por que tem a ABEAN e por que tem o SINDARMA? O SINDARMA é um sindicato nacional e o relacionamento do sindicato, basicamente com o governo e outros sindicatos, é uma relação muito mais formal do que uma associação no qual a gente tem mais flexibilidade. Muitas vezes, um sindicato ele não pode entrar por certos caminhos, inclusive até financeiro. O sindicato ele é absolutamente apolítico, ele não pode fazer contribuições em campanha, existe todo um quadro restritivo para o sindicato. A associação não. A associação, a gente pode ter associação de tudo, né? Então, muitas vezes convém, e não é o único sindicato que tem associações dentro.
No caso do Sindarma, nós temos a Associação de Empresas de Apoio Marítimo e temos uma outra associação que é de empresas de cabotagem, ABAC. Aqui os senhores estão vendo o desenvolvimento da frota de navios de apoio. E é interessante observar que está destacada uma linha ali, no meio da tela, que é exatamente quando foi criada a Lei 9.462, que é exatamente a lei que define a atividade de navegação. Bom, os senhores estão vendo aqui que nós temos uma curva, ela começa crescendo pouco. Na época da criação da lei, ela permanece num patamar horizontal, agora está aqui. E, de repente, a coisa começa a crescer aqui a partir de 2009. Não é à toa que a gente tem um auxiliar almirante, é ótimo, né? E aqui vocês estão vendo como é que está crescendo. O que está acontecendo? Foi exatamente o grande desenvolvimento da atividade de óleo e gás brasileira, né? De repente, o Brasil virou um centro de energia potencial, poços de petróleo, campos de gás. Isso é engraçado porque isso significa, de repente, um novo patamar até de desejo, de horizonte do país. Quer dizer, vocês, tem muito jovem aqui da universidade aqui, né, assistindo, vocês vão, se Deus quiser, aproveitar um Brasil muito bom, um Brasil com possibilidades, com alternativas, com dinheiro no bolso, coisa que a minha geração não pôde, não é verdade? Não pôde. Nós somos engenheiros que saímos, assim, qual é o futuro do Brasil? Exportador de matérias-primas, né? Depois nós vimos o Brasil se desenvolver para o semi-acabado e hoje em dia nós voltamos a um patamar de matéria-prima de gente rica, né? Petróleo, gás, que é uma coisa muito boa. Verdade é que vocês podem raciocinar que o patamar que nós enfrentaremos com o pré-sal, com a exploração do pré-sal, significa de 2,5 a 3 vezes o volume de operações que a gente tem hoje no Brasil. Ora, o que isso tem um impacto direto exatamente onde nós estamos falando, na navegação de apoio marítimo. Hoje, existem muitas empresas aqui interessadas nesse mercado e, além da Petrobras, evidentemente, tem a OGX, Shell, Statoil, norueguesa, BP, enfim, uma série de empresas grandes e essas empresas estão aqui. Essas empresas são empresas que recorrem a esses navios, recorrem à frota. Elas usam tanto navios brasileiros quanto navios estrangeiros. A lei brasileira estabelece regras para o acesso de embarcações aqui no Brasil. O que acontece aqui é que nós temos as atividades da Petrobras. Vocês estão vendo ali um gráfico que convencionou chamar de pizza, em que a gente analisa dois setores grandes ali, que são os setores de exploração e produção, que é esse de cor vermelha escura, e o setor azul de exploração e produção, e o setor vermelho, que é o de refino, transporte e comercialização. A nossa atividade de embarcação de apoio entra exatamente para usufruir daquele mercado ali que movimenta, no caso do plano de negócio da Petrobras, 127,5 bilhões de dólares, ou seja, números fantásticos, né? Essa é o campo de atividade. Essa atividade a gente pode colocar aqui como são 116 empresas brasileiras autorizadas pela ANTAQ. A ANTAQ é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, subordinada a 2 ministérios. Secretaria Especial de Portos, o Estado de Ministério, e o Ministério de Transportes. Vocês vejam, uma agência reguladora subordinada a 2 ministérios, vocês estão vendo a complexidade normativa que a gente convive na Marinha Mercante e nessa atividade, né? Bom para os advogados, né, doutor? Né? Mas o fato é que é bastante complicado esse relacionamento. Aí entra o sindicato como o interlocutor autorizado para tratar desses assuntos com o governo. Nós temos 45 empresas operando efetivamente no apoio marítimo. São 116, das quais 45 estão operando. Dessas, 25 são associadas ao Sindarma. Nós temos uma frota de embarcações aqui, operando na costa de 414 embarcações, das quais 160 são de bandeira brasileira e 254 são estrangeiras.
Essas embarcações estrangeiras, elas sugam um total de 1,6 bilhões por ano em afretamento. É muito dinheiro, mas são embarcações caras. Esse aluguel é feito diário. Sondas, então, é muito mais caro, né? Nós temos aqui a distribuição dos tipos de navios da frota de apoio marítimo. Praticamente 75% é composto de HTS, quer dizer, Anchor Handling and Tug Supply. São embarcações bastante grandes aqui no Brasil. Essas embarcações elas custavam cerca de 35 milhões de dólares, alguns poucos anos atrás. Hoje elas estão varando 90 milhões de dólares, né? E nós temos essa faixa azul, segmento azul aí, que são PSV. É o antigo, que se chamava antigamente de navio de apoio, né? Navio de apoio. Hoje é Platform Supply Vessel. Vocês estão vendo como é que o negócio do inglês é terrível, né? Principalmente numa atividade em que a tecnologia evolui muito rapidamente. Então não dá nem tempo de criar uma palavra brasileira ou em português para poder descrever a atitude, já surge uma outra em inglês para substituir. Mais ou menos o que acontece com o computador. Nós temos aqui no quadro aqui, que eu não vou passar, que é esse aqui, a distribuição dos navios pelos vários tipos. E vamos entrar então no segmento importante aqui da nossa conversa, em que a gente fala dos desafios do setor. Desafios por quê? Porque nós temos uma questão muito séria que é adequarmos a frota de apoio marítimo para acompanhar as atividades. Vocês viram que naquela diagrama de pizza, a atividade de exploração e transporte era enorme, de um grande peso. Então é fundamental a participação dessa frota no programa de exploração conveniente das nossas reservas. O primeiro dos desafios é que nós temos 14 mil marítimos com cerca de 4 mil oficiais de máquinas e náuticas, ou seja, 4 mil oficiais de marinha mercante, né? Eles estão embarcados em navios, estão embarcados em plataformas e navios sondas. Essa frota tende a aumentar, a Petrobras está encomendando navios sondas, está trazendo navios, está construindo navios, quer dizer, é um mercado em expansão. A tripulação brasileira, ela é formada, como foi dito aqui pelo Dr. Eduardo, nos centros de formação da Marinha e em alguns, agora, complementarmente, na academia da Petrobras. Existe um alto custo envolvido na formação. Essa formação é feita com simuladores, instrutores especializados, né? E eu tenho certeza que o Almirante Falcão vai dar mais detalhes sobre essa formação dos dois centros da Marinha. Mas o que nós aqui, como empresa de navegação, queremos é justamente, em função dessa dificuldade e do déficit que nós temos hoje de tripulantes de navios, é uma formação maior. Hoje nós calculamos que nós tenhamos cerca de 900 oficiais faltando no quadro de oficiais para tripular os navios. Como é que pode um navio operar sem tripulantes? Não é isso, o navio continua operando e as empresas são obrigadas a dobrar o período de utilização daquele tripulante a bordo, pagando, compensando financeiramente o tripulante, o oficial de marinha mercante, evidentemente com custo, mas isso de modo a não impedir a operação do navio. Muitas atividades, elas falam em apagão daqui, apagão de lá, isso evidentemente numa analogia com o que aconteceu alguns anos atrás, quando houve um apagão de energia no Brasil, provocado por excesso, pouca má gestão dos recursos de transmissão de energia. Então é usada essa palavra para definir uma situação de limite de mão de obra, apagão na construção naval, apagão na operação de navios. Mas é um pouco dramático isso. Eu vou dizer por que é dramático. Na realidade, os navios não param. O que acontece é que a tripulação passa a custar o dobro. Para vocês terem uma ideia, o custo da tripulação de um navio, a metade do custo é tripulação, é custo de mão de obra. Não só porque os salários são salários altos, um padrão internacional altos,
comparativo aos salários pagos internacionalmente. Como também, além dos salários serem altos, nós temos que pagar financeiramente multas resultantes do tripulante não desembarcar. Ele permanece a bordo para continuar no turno seguinte. E que turno é esse? No Brasil, nessa atividade aqui, os oficiais de marinha mercante trabalham 15 dias por 15 dias, no regime de 1 para 1. Ou seja, a gente precisa de 2 tripulações por navio. Ou seja, o custo é o dobro de uma tripulação normal. Impostos, encargos, etc., custam mais 130%. Então, tudo isso faz com que seja extremamente caro operar esses navios. A opção de navios estrangeiros sofre, evidentemente, as restrições impostas pelas agências nacionais com o objetivo de proteger os interesses brasileiros. Entre esses interesses está a mão de obra brasileira, os oficiais de marinha mercante brasileiros. Pode-se recorrer a uma negociação com o objetivo de complementar a necessidade de oficiais brasileiros em navios estrangeiros. Um navio que opere muito tempo na costa brasileira tem que se submeter às regras do Conselho Nacional de Imigração, resolução de modo que não se tenha um oficial de marinha mercante desempregado aqui, enquanto que na costa brasileira estão operando navios de marinha mercante com oficiais estrangeiros. Essa lei, que é uma lei que existe em qualquer mercado do mundo, é uma lei que protege o trabalhador nacional, ela esbarra hoje numa situação que é inversa. Na realidade, hoje, existe falta de trabalhador brasileiro e um excesso de trabalhador estrangeiro. Mas essa resolução está em vigor e uma das nossas frentes de trabalho é exatamente buscar uma situação facilitada de modo a melhorar a vida das empresas. Eu vou mostrar agora aqui o resultado disso aqui. Vocês estão vendo aqui, a curva de cima são salários de oficiais de marinha mercante. A curva mais abaixo, uma curva vermelha, são salários de não oficiais. E embaixo nós temos curvas relativas a categorias bancários, metalúrgicos, bem como índice de inflação. Então, nós estamos dizendo, nós estamos precisando de gente. Qual é o resultado disso? Evidentemente que as negociações salariais se valem desse ambiente favorável e os sindicatos dos trabalhadores têm feito um trabalho excelente para os trabalhadores. Então, fez com que os salários dos nossos oficiais de marinha mercante seja extremamente alto. Já está no limite do que as empresas de navegação podem pagar. Por quê? Porque quando a gente trabalha com navio, a gente não olha só para o Brasil, trabalha olhando para o mundo, é um mercado só. O mundo, há muito tempo na navegação, como na aviação, o mundo é um mundo globalizado. As informações são trocadas e os custos têm que ser compatíveis. Não se admite um país ser uma ilha com custos elevadíssimos num mundo globalizado. Os custos têm que ser compatíveis com o que se pratica no mundo. E nós temos aqui no Brasil essa situação. Nós temos uma curvas salariais que demonstram uma condição, eu não vou dizer privilegiada, porque não é o caso de criar aqui, mas uma condição favorecida, artificialmente favorecida, em função da pouca oferta de profissionais. Qual é a conclusão? Precisamos de mais oficiais de marinha mercante. É uma atividade extremamente demandada. Então, queremos ampliar a capacidade de formação de pessoal, né? Isso já está sendo, a gente já percebe algumas medidas, a própria Marinha já fez isso, já ampliou, mas a situação do nosso lado continua séria porque só daqui a alguns anos que nós vamos nos beneficiar desses esforços feitos. A ABAN pleiteia uma formação específica para a operação desses navios. A operação em navios de apoio offshore é uma operação extremamente técnica, demanda capacidade física, porque as condições são extremas. As condições aqui na costa brasileira, aparentemente nós temos praias bonitas, pessoal de maiô e tudo passando na praia, mas lá fora o mar é bravo, as ondas são violentas, os ventos são violentos,
Isso demanda não só habilidade intelectual, como até condição física. Conversando com uma empresa de navegação, eu soube que a idade média dos oficiais naquela empresa era de 56 anos. 56 anos, quando eu tinha 56 anos já era difícil me movimentar. Então, no mar, né, tendo que subir vários convéses, escadas, navio balançando, é um problema sério. As tripulações, precisamos de tripulações mais jovens para poder fazer frente. E mais, nós temos, com o desafio do pré-sal, nós temos problemas, desafios nos esperando que nós ainda não temos como avaliar, né? Nós vamos encontrar soluções tecnológicas para uma operação logística que hoje não existe. Então, isso a Petrobras é extremamente consciente disso, ela está pesquisando, os navios serão navios maiores, as cargas serão maiores, os esforços serão maiores, as forças exigidas até serão maiores. Então, a gente precisa ter gente preparada e treinada para isso. Daí, a gente pleitear uma formação específica, né? Essa formação inclui um esclarecimento dos jovens alunos sobre o que é a atividade, descrição das atividades, vários passos, matérias específicas de apoio marítimo, porque alguns equipamentos só existem nos navios de apoio marítimo, como o DP e outras coisas, aquisição de simuladores específicos e, fundamentalmente, o domínio do inglês. O domínio do inglês, cada vez mais ele fica importante, né? Bem, eu queria dar esse recado para vocês. Noto muitos jovens aqui na plateia. Eu acho que o segredo é a gente investir na juventude, por duas razões. Porque a juventude tem entusiasmo e não está ainda comprometida com as coisas. A gente, à medida que vai ficando maduro, vai acabando se comprometendo de um lado ou de outro, e no fim a gente perde a nossa autonomia, até a autonomia intelectual. E o jovem, ele é intelectualmente autônomo e entusiasmado. Eu acho que é exatamente junto à juventude é que a gente percebe a capacidade de um país crescer. Nós hoje estamos às vésperas de um novo Brasil. Eu acho que os jovens vão ter um papel muito importante nesse crescimento, nesse desenvolvimento. Muito obrigado a todos. Eu agradeço as palavras gentis, competentes. Foi uma lição. Quem teve a oportunidade de ouvir, a gente que é contemporâneo lá da Universidade de São Paulo, eu fiquei muito orgulhoso como o Dr. Roberto Galli expôs assuntos delicados, inclusive salários, mostrando os dois lados da moeda. Não basta a gente querer remunerar sempre melhor, a empresa tem que poder viver, é uma empresa, e a empresa tem que ter condições de continuar viva, com muita habilidade, com muita experiência e com muito entusiasmo de gente jovem. Eu tive uma aula hoje aqui, eu espero que o pessoal dessa área aproveite bastante. Almirante Falcão, agora é você. Bom, boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, expressar a satisfação de estar aqui, representando a Marinha do Brasil, já que fui designado pelo diretor de Portos e Costas, o Almirante Léo Ferreira, a vir mostrar o que se faz na Marinha em termos de formação profissional para a operação. Operação dos navios, das embarcações, e também a operação das plataformas, como nós vamos ver ao final da palestra, da apresentação. Muito bem. Ensino profissional marítimo é o que nós chamamos da formação profissional para a operação dos navios no mar. Os senhores estão vendo, não sei se está bem nítido, né? Porque talvez o pessoal de lá nem tanto. Tem uma formatura aqui, simuladores, uma sala de aula, com o pessoal da EFON. Alguém não sabe o que é EFON? Por favor. Todos sabem? EFON. Escola de Formação de Oficiais de Marinha Mercante. Então foi muito falado aqui pelos nossos antecessores aqui no público da necessidade de oficiais de Marinha Mercante.
oficiais para equiparem os navios, as embarcações. E a EFON, que funciona na Avenida Brasil, 9020, dentro do CIAG, que é o Centro de Instrução Graça Aranha, que eu tenho a honra de ser o superintendente de ensino. E a EFON, então, tem recebido de forma anualmente cerca de 240 oficiais de marinha mercante, só aqui no Rio de Janeiro, CIAGA, porque existe também um outro centro, uma outra EFON, em Belém, é o CIABA, com B. Muito bem, o que é o ensino profissional marítimo? Propósito de habilitação e a qualificação profissional de marítimos, fluviários, trabalhadores portuários autônomos, pescadores, só no caso, no aspecto marinheiro da profissão, que não ensina ninguém a pescar, até porque o pescador sabe pescar, e os mergulhadores profissionais. Tirando aqui os trabalhadores portuários autônomos, todos os outros fazem a classe de aquaviários, são os trabalhadores aquaviários. A foto aqui da própria EFON, aqui no dia da chegada da turma nova, que chega sempre em janeiro, esse ano vai chegar dia 9 de janeiro, Escola de Marinha Mercante, bem-vindos. Chegam lá os jovens para começarem o curso de 3 anos, e mais um ano embarcado, que eu vou falar um pouco aqui. Aqui uma chata, um rebocador empurrando chata no interior do Brasil, possivelmente no Rio Paraguai, ou no Rio Amazonas, possivelmente no Rio Paraguai. E aqui o pescador. Muito bem. O órgão central do ensino profissional marítimo é a Diretoria de Portos e Costas. E os órgãos de execução quais são? Os 2 centros de instrução que eu falei, o Graça Aranha, aqui no Rio de Janeiro, o Almirante Braz de Aguiar, em Belém, e 60 capitanias, delegacias e agências espalhadas pelo Brasil, além de entidades públicas ou privadas conveniadas ou contratadas, que eu vou falar também a seguir. Os órgãos de apoio são outras organizações da Marinha, os bombeiros e a Petrobras. Muito bem, pessoal, um mapa do Brasil, e aqui estão posicionados todos os órgãos de execução, todas as capitanias, todas as delegacias e agências, além de, logicamente, aqui no Rio de Janeiro temos o CIAGA, e lá em Belém nós temos o CIABA. Para vermos como está crescendo essa profissão, nós tínhamos em 2005 seu levantamento estatístico, com dados corretos, feitos pela própria DPC, né, Diretoria de Portos e Costas. Em 2005 nós tínhamos 19.240 aquaviários. Vamos falar só do aquaviário. Em 2009 passamos para 25.482. E já em 2010, cadastrados, registrados, 30.880 aquaviários. A formação de oficiais nesse período, de 2005 até 2011, passou de 264 para 700 oficiais por ano. E vamos seguir nesse crescimento, pretendendo chegar em 2014, quando da Copa, 867 oficiais formados por ano. Agora eu vou explicar como é um fluxo de carreira, sessão de convés do oficial de náutica. O grupo de marítimos da convés tem duas grandes sessões, náutica e máquinas, que são as atividades específicas a bordo. O pessoal de náutica cuida da navegação, e o pessoal de máquinas cuida do navio, fazer o navio andar. Muito bem, então aqui nós estamos no oficial de náutica. São 3 opções para ser oficial de náutica. Fala para a EFON, começar pela EFON. Os 3 anos de formação, através desse concurso público. 2º grau, a limitação de idade está em vigor, já há questionamento na justiça, mas está em vigor a limitação até de 23 anos. E após esses 3 anos na EFON, se faz mais 1 ano de praticagem, que é uma praticante de oficial de náutica. Quem aqui está errado é um N, praticante oficial de náutica. 1 ano de preste, programa de estágio, e aí sai como 2º oficial de náutica, e aí está pronto para embarcar em qualquer embarcação, qualquer navio que precise de um oficial de náutica. Tá? E aí segue a carreira, e essa carreira pode chegar depois a capitão de longo curso, que é a categoria do comandante Menezes, aqui, de vários outros colegas nossos, colaboradores nossos oficiais, que é o último estágio da carreira do oficial de náutica da Marinha. Vamos então ao oficial de máquinas. Oficial de máquinas, também, mesma opção, entrada de EFON. A opção de
Náutica ou Máquinas é feita do primeiro para o segundo ano da EFON, faz o primeiro ano é o ensino básico, no segundo ano, então, o aluno faz a opção. Normalmente 50% para cada um. Então entram 240, 120 vão para Náutica e 120 vão para Máquinas no segundo ano. E o segundo e terceiro ano são específicos da seção de Convés, da seção de Náutica ou da seção de Máquinas. Muito bem. Esqueci de falar das outras vias de entrada oficial de Náutica, mas é igual. Nós temos também faz a praticagem e segue a carreira, até oficial superior de Máquinas. Mas as outras formas de entrada, que são similares ao de oficial de náutica, é o ASON, que o comandante Eduardo Vaz falou muito dela, que é justamente pega a pessoa formada, normalmente em ciências exatas, engenheiros, tecnólogos. Para o curso de máquinas tem que ser, normalmente, ciência exata e da parte de mecânica, engenharia de mecânica, tecnólogo de mecânica, química e outras especialidades, outras graduações que permitem a entrada direta àquele curso chamado ASON, que é a adaptação para oficial de máquinas. E após 7 meses de estudos, que aprende praticamente a parte naval, porque a parte teórica toda já se sabe, ele passa igualzinho ao que sai da EFON a fazer a praticagem e daí seguir em frente. A outra forma é o ACOM. O ACOM é aquela que o comandante Eduardo Vaz também falou, em que o subalterno entra como marinheiro ou entra como condutor de máquinas e é permitido também chegar ao oficial através desse curso da ACOM, que também é feito no CIAGA. Esses 3 cursos aqui são feitos no CIAGA e no CIAGA. Tá? Como a demanda está grande, todos os palestrantes aqui falaram, quais são as providências que estão sendo tomadas pela diretoria de Portos e Costas para aumentar a oferta de oficiais de marinha mercante? O praticante de náutica já despacha como segundo oficial de náutica depois de um tempo da praticagem, depois de 6 meses de praticagem, desde que seja recomendado pelo seu comandante e cumpra outras formalidades, ele vai ser, já pode despachar, já pode trabalhar como segundo oficial de náutica. O aumento da duração do estágio no apoio marítimo, antes o estágio tem uma obrigação de parte em cabotagem e parte no apoio marítimo. Esse apoio marítimo foi aumentado o período para que haja mais opções de estágio para os alunos. Prioridade para os cursos ASONs, né, o ASON de náutica e o ASON de máquina, no CIABA e também no CIAGA, com aumento de número de cursos a partir já desse ano. Dispensa de estágio para os alunos do ACOM, que é aqueles que vêm de graduação subalterno, que preencham determinados requisitos. E também, esse ano, foi feito pela primeira vez, termina em abril, 2 cursos ASON na Universidade de Petrobras, ali na Cidade Nova. Então, com 2 turmas lá, 60 oficiais de náutica serão formados já em abril do próximo ano. A carreira de subalternos, como é que é? Aí é outra forma de se entrar na marinha mercante, né? Pode-se entrar pelo curso de formação de aquaviários, em que, no Convés, o sujeito sai, após uma formação de cerca de 4, 5 meses, sai como moço de Convés, e esse curso é feito em várias, não digo todas, mas quase todas as capitanias, delegacias e agências do país. É uma oferta também muito grande de curso. Esse curso aqui, por exemplo, CEFAC, vai formar um moço de Convés. O nível de instrução, primeiro grau, né? Primeiro grau completo, até a 9ª série, hoje em dia 9ª série. Nós tivemos, para as 385 vagas oferecidas aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos 7.500 candidatos. Para o ano que vem se espera mais. E para o ano que vem vai ser feito concurso nível nacional, prova em abril, inscrições começam em janeiro. Primeiro grau. Mas que a demanda é incrível. Só quer trabalhar na marinha mercante. E esse é um dos caminhos, é fazer o CEFAC, curso de formação de aquaviário. Com ele, permite então ascender a moço de Convés, e daí, depois de anos de embarque, marinheiro de Convés, mais anos de embarque, contramestre, isso na seção de Convés. E uma forma de entrar direto como contramestre aqui, ó, que aí atende vocês lá, segurança de trabalho, aqui, ó, curso de adaptação para aquaviários de Convés. Também é feito o processo de seleção todo ano, e a pessoa já formada no nível técnico, segurança do trabalho e outras especialidades, permite que concorra a uma das vagas do CAAC, que já sairá como contramestre navio. Tá? Na parte de máquinas, vamos lá, Marquinhos, é bem parecido. Também
começa com o Cefac, curso de formação de aquaviários, para se formar em moço de máquina, ou pode entrar também através do CAAC, os técnicos. Inclusive, nós estamos propondo agora ao C7 a realização de turmas especiais para a formação do CAAC, entre outras variáveis, aquilo que o comandante Eduardo Vaz já apresentou. Nós estamos pretendendo porque a demanda continua grande e nós precisamos muito, no caso do condutor de máquinas e de eletricista a bordo. Isso é muito importante. Temos técnicos aí de eletricidade. Então, o CAAC é uma porta de entrada para vocês, tá? O curso de adaptação de aquaviários. Já saem direto, também é um curso de 4 meses, 4, 5 meses, e já saem direto, já vão para o estágio, direto como condutores e como eletricistas. Bom, é uma boa opção também, sem dúvida nenhuma. Muito bem. E a outra, que não são aquaviários. Então nós vimos, para ser aquaviário, para ser marítimo, 3 formas basicamente de entrar. Ou como moço, né, o curso de formação de aquaviários, ou como contramestre, condutor eletricista, ou como oficial. São as 3 formas. Cada um respeitando o seu grau de instrução que é exigido para esses cursos. Bom, muito bem. Agora, além disso, no caso de exploração offshore, que a gente está falando aqui, que é o motivo dessa feira e tudo, existe uma habilitação para profissional não tripulante e para tripulante não aquaviário. O que é o tripulante não aquaviário? São os que trabalham nas plataformas offshore e fazem parte da tripulação marítima. Um exemplo aqui, o gerente de plataforma. O gerente de plataforma, ele não é marítimo, mas ele faz o curso e se prepara para ser um gerente de plataforma. Tá? Da mesma forma, os profissionais não tripulantes trabalham em navios de passageiro, a maioria, né? Mas também nas plataformas, principalmente serviços de hotelaria. Tanto as plataformas como os navios. Isso agora na época de verão, agora que vai começar a época de cruzeiro, isso aí é uma demanda incrível e são várias instituições credenciadas a fazer esse curso, a preparar o garçom, o arrumador, o que for, a poder trabalhar a bordo do navio. Tem que ter noções de segurança, aquelas coisas todas, que são cursos especiais, como nós vamos ver, vai passar. Existe na DPC, então, DPC 14, o Departamento de Tripulantes Não Aquaviários e Profissionais Não Tripulantes, devido na última década ao aumento exponencial de atividade offshore, pesquisa, exploração e produção de petróleo e entrando em navios passageiros. Houve uma proposição da DPC, na época, aprovada em novembro de 2006, com a criação do departamento em março de 2007, e tudo regulado pela Norman 24, que é a norma da Autoridade Marítima, número 24. Tudo que eu estou falando está no site da DPC, que é um site muito fácil de guardar, é dpc.mar.mil.br. Ali tem todas, inclusive, essas publicações todas que eu estou me referindo aqui. E, como eu falei, essa norma regula o credenciamento dos cursos e foram credenciados, até hoje, 59 cursos de 21 instituições de ensino privadas, que capta recursos que, em parte, retornam às capitanias, delegacias e agências. E hoje já foram emitidos cerca de 82 mil certificados para esses trabalhadores, né, que têm acrescido, logicamente, as tarefas das capitanias, por sua vez, exercício de pessoal e treinamento básico. A demanda para o pessoal é constante em qualquer atividade, e nessa principalmente. Qualquer dúvida, sugestão quanto a isso, quanto a esses 2 tipos profissionais, por favor, continua aqui no computador, os telefones, fax, tira qualquer dúvida sobre esse tipo de profissional, que é uma demanda importante também para a nossa plataforma. Agradeço a paciência e a atenção de todos e voltamos à nossa vida. Muito obrigado. Eu vou fazer uma provocação rápida. A mesa e os participantes da mesa expuseram com muitos detalhes uma série de pontos importantes. Eu gostaria de ouvir algumas perguntas de vocês. Tem alguém que queira perguntar? Por favor, levante o braço. O senhor comentou que o marítimo passa metade do ano a bordo. E devido aos altos salários, os altos encargos fazem com que o custo do marítimo seja uma parte grande do custo de manter a embarcação. Já que a demanda é muito grande no Brasil, não tem profissional desempregado,
e esse custo não auxilia os armadores, por que não existe uma lei que você pague menos encargos para os marítimos, já que ele usa metade do ano, metade das nossas estradas, metade dos nossos hospitais, e nem usa, né? Porque eu acredito que eles tenham um excelente plano de saúde, e é um profissional que está auxiliando aí o Brasil ser essa potência mercante. Por que que o Ministério do Trabalho, junto aos outros órgãos, não faz uma lei especial para pagar menos imposto marítimo e as empresas poderem ter uma saúde financeira melhor? Eu acho que você está raciocinando exatamente como nós gostaríamos que o governo raciocinasse. Mas o governo, ele é insensível. Apesar da gente procurar sempre levar ao conhecimento dele essas distorções. Conforme eu falei com você, a nossa preocupação é sempre associada à competitividade da atividade. Competitividade, por uma atividade qualquer ser autossustentável, ela deve ser competitiva em termos globais. Do contrário, a gente só vai conseguir sobreviver num casulo. E como o mundo está globalizado, ninguém consegue sobreviver num nicho isolado do resto. O custo de pessoal marítimo é muito elevado. Para você ter uma ideia, o custo do pessoal marítimo sozinho é metade do custo operacional do navio. Quer dizer, em cima disso você tem o custo de capital, que é o investimento, e depois vem combustível, etc. Evidentemente que para a empresa esse custo inclui impostos e encargos sociais. Muitas marinhas mercantes no resto do mundo, elas não pagam, o marítimo não paga nem imposto de renda, e eles têm um regime de trabalho à parte do sistema fiscal do país em que eles estão. Então, marinhas mercantes como a espanhola, a francesa, a norueguesa, você tem regimes especiais fiscais para os oficiais e marítimos daqueles países. Por quê? Justamente para eles poderem ser competitivos. Chegou um ponto que, em função do desenvolvimento da Europa, nível de conforto que as pessoas hoje cobram, não é? Os salários compatíveis para poder manter a atividade atraente para o jovem que egressa da universidade ou que quer entrar para uma academia naval, isso fez com que esses salários subissem. Esses salários acrescidos de encargos sociais e impostos tornou proibitivo o custo, que nós já chegamos aqui no Brasil, uma situação dessas, de muita dificuldade das empresas. Nesses países foi criado um regime, um segundo registro, no qual esses navios custam o padrão que custa internacionalmente. Existe uma compreensão, porque o governo desses países viu que aquela receita, aquela renúncia fiscal resultante de pagar menos impostos, na realidade sacrificou muito pouco. O resultado global foi muito melhor, que houve incentivo, houve investimento em navios. Hoje, eu acho que o empresário que queira investir em marinha mercante aqui no Brasil, ele vai pensar muito, porque é muito tênue a margem que se tem. E existem altos custos envolvidos quando comparados aos custos internacionais. Queria agradecer a pergunta aí que você fez, que foi muito oportuna. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Oi, boa tarde. Eu gostaria de saber aonde o profissional técnico e o tecnólogo, quais seriam as vias de acesso para esse novo mercado que está em expansão e necessita de tantos profissionais? No caso, tem esse conhecimento da parte das pessoas com formação superior, mas onde o curso técnico fica, né, nesse campo? Eu mostrei ali vários grupos, né, várias formas de se entrar na marinha mercante. Especialmente para o curso técnico, existe esse curso de adaptação de aquaviários, que se chama o CAAC. Tem o CAAC para o convés e tem o CAAC para máquinas. O CAAC de convés, as especialidades eu não trouxe aqui, mas elas estão previstas, elas saem no programa do ensino profissional marítimo, que é publicado todos os anos, ao final de cada ano, para o ano seguinte. Então, agora em dezembro, nós teremos
se chama PREPOM, Programa do Ensino Profissional Marítimo. Está no site, estará no site da DPC. E ali diz que especialidades técnicas são absorvidas por esse curso, para que possam sair, no caso de convés, contramestres, e no caso de máquinas, ou condutores, maquinistas ou eletricistas, o nosso grupo aqui. Muito bem, mas há uma dificuldade. Para oficiais e para a entrada como moço de convés, moço de máquinas, nós conseguimos vamos realizar exames de conhecimento. Já era feito assim, agora vamos fazer para todos esses níveis. Para o nível técnico, ainda não. Nós dependemos das indicações das empresas de navegação. É o que está previsto no Programa de Ensino Profissional Marítimo. Então, vocês que estão interessados, seus colegas, procurem se informar. Primeiro, procurem conhecer esse documento, que se chama Programa de Ensino Profissional Marítimo. E depois, junto às empresas de navegação, ou qualquer outra empresa que desconte para o Fundo do Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, que seja apresentado por essas empresas para fazer esse curso. E é feito um processo seletivo entre as qualificações, etc., e a indicação da empresa. Então, são escolhidos aqueles que fazem o CAAC. E a tendência é aumentar o número de CAACs, esse curso de adaptação. Vai aumentar ao longo do ano. Acho que para 2012 já teremos mais cursos do que tivemos esse ano. E a tendência, eu sou defensor disso, é que haja o exame de conhecimentos. Que havendo exame de conhecimentos, independe da empresa indicar ou não, aqueles que saírem na frente vão ser classificados. E essa proposta de exame de conhecimentos, nós levamos a DPC até para o caso dos ASON, que são as pessoas já formadas, já com graduação, em que antes concorriam apenas a uma prova de títulos, mas que estava se tornando difícil fazer essa prova de títulos, tal a demanda, tal oferta. Apareceu ali, exatamente. No caso, voltou aqui para os subalternos. O nível técnico entra direto aqui, ó, do CAAC, curso de adaptação de aquaviários de máquinas. Entra aqui e já sai lá em cima como condutor de máquinas ou como eletricista. Entendeu? Então, essa é a entrada direta. A dificuldade dessa entrada é a indicação pela empresa. Que aí depende de cada empresa, a empresa tem esse direito, é reconhecido pela DPC essa forma de entrada, mas é fácil informar também junto às empresas, ou se candidatar na própria empresa. E nós fizemos também, esse ano em especial, um desses cursos, patrocinado e pedido pelo Sindicato dos Condutores Maquinistas, o Sincoman. Também fizemos um curso especial para eles, 30 alunos, em que o próprio sindicato indicou os candidatos, indicou seus candidatos todos de nível técnico. Tá? Então, essa forma de entrada de nível técnico. Como eu falei do oficial, voltando à entrada do oficial, o curso de ASON de máquina e ASON de náutica, que era a prova de títulos, esse ano já fizemos um projeto piloto, com exame de conhecimentos, e está quase certo que os próximos serão também através de exame de conhecimentos. O que nivela os candidatos, dá oportunidade igual para todos, e eu defendo esse exame de conhecimento. Você está satisfeita com a resposta? Ou quer acrescentar? O tecnólogo. O tecnólogo já pode entrar no ASON direto. Tecnólogo, prefeito do MEC, já é nível superior. E não todos, mas alguns tecnólogos, né, que nós trabalhamos nisso até junto com o comandante Eduardo Bastos, vão ser, e vai ser aumentado, inclusive, o número de tecnólogos que podem entrar. Tem uma escola de Jaú, a FAETEC de Jaú, em São Paulo, né, comandante? Acho que a própria iniciativa nossa, junto aos colegas nossos de marinha que tem lá, fizeram cursos específicos, o pessoal vem fazer o ASON. Então, muita gente vem lá do interior de São Paulo para fazer esse curso. Mas, como eu te falei, a tendência agora é que haja exame de conhecimentos, e basta ter o curso superior que é exigido, no caso o tecnólogo, ou a engenharia, para poder concorrer, e passando, os primeiros colocados vão fazer o curso. Tá bom? Boa tarde. A Marinha tem ali no Arsenal a Escola Técnica do Arsenal, que é a ETAM, que no caso é onde nós três aqui estudamos e os amigos ali em cima. A gente queria saber se a ETAM
tem algum, entre aspas, privilégio, ou se a Marinha Mercante tem algum interesse na ETAM, alguma coisa que possa estar investindo, não sei, talvez nessa área, para uma preparação melhor para o CAAC, para que eles possam também estar ingressando na Marinha Mercante. Olha só, nós temos muitos alunos que vieram da ETAM, mas o principal é que está esbarrando nesse processo de indicação das empresas. Isso é uma coisa que já vem assim, já vem há alguns anos assim. Talvez a procura não fosse tanta, não houvesse tantos candidatos e bastava a empresa indicar. É claro que a ETAM, o técnico da ETAM está automaticamente aceito, desde que tenha sido indicado pela empresa, né? Porque é um dos cursos que nós, logicamente, mais valorizamos. Mas você está lançando uma boa ideia. Eu acho que a gente precisa aprofundar mais esse contato nosso com a ETAM. Tivemos agora o programa do Cefet, como eu falei, procuramos o Cefet para tentar, e às vezes a gente esquece da nossa própria casa, né? Fica ali na Ilha das Cobras, escondido, né? Mas está ali, e realmente a formação da ETAM é equiparada a qualquer outra escola técnica do país, com todos os reconhecimentos. E os nossos alunos do CAAC, por incrível ou por coincidência, os melhores alunos são realmente da ETAM. Tá? Então, parabéns a vocês, e não deixou de lançar uma semente quanto a isso, que é mais uma coisa a ser pensada. Tá? Muito obrigado pela sugestão. Obrigado a vocês. Chegamos então ao final dessa apresentação. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram, os membros da mesa. Gostaria de agradecer a Ana Paula e o Luiz, que não me deixaram errar muito aqui. E eu retorno a palavra ao Pedro, do Instituto Itaísa. Senhoras e senhores, ilustríssimos senhores palestrantes, o Instituto quer expressar o nosso mais profundo, sincero agradecimento pela presença dos senhores que abrilhantaram este painel da tarde. E aproveito a oportunidade já para deixar aqui o meu convite para o próximo encontro em 2012, quando eu terei a honra de tê-los novamente aqui conosco, abrilhantando esse evento e distribuindo aos presentes essa experiência que os senhores acumulam de tantos anos de trabalho. Senhoras e senhores, muito obrigado, muito boa tarde. Senhores palestrantes, muitíssimo obrigado mais uma vez e uma excelente tarde.